456번. 아직도 사람을 믿나? E você, ainda tem fé na humanidade? Ah, eu não tenho mais não. Nossa, depois do final de Round 6, daquele carinha lá, nossa senhora. Pois é, gente. Round 6 chegou ao final de verdade, porque de acordo com o criador, não vai haver a 4ª temporada. Até porque o criador, coitado, ele fez essa temporada sob pressão, né? Então... Parece que justamente o final não foi do agrado de muitas pessoas. Até porque foi uma 3ª temporada de supetão, né? Porque tudo podia ser resolvido na 2ª temporada, dividiu assim, apenas pra ver uma 3ª temporada. Então eu tava assistindo alguns vídeos e muita gente se questionando de que ficou muita ponta solta, muitos furos no roteiro, muitas mortes de personagens que foram assim, feitas de forma aleatória e só mesmo pra tapar buraco, só pra cobrir história. Eu concordo, faço parte do time que não gostou muito dessa 3ª temporada, principalmente do final, mas olhando pra uma outra ótica, para uma outra perspectiva, esses 6 últimos episódios de Round 6 trouxe para nós uma grande reflexão do melhor e pior da humanidade. Porque o que você vê no desenrolar desses capítulos é assim, algo para se refletir bastante, sem mencionar das simbologias por detrás de toda a gravação. Como, por exemplo, quando o anfitrião tira sua máscara, aquilo é uma simbologia. O fato do detetive que todo mundo criticou, o cara levou praticamente 2 temporadas pra achar a ilha, mas ninguém parou pra perceber que aquilo também tem uma simbologia por detrás. Então convido vocês nesse vídeo a analisar o final de Round 6, esses 6 últimos capítulos, por uma outra perspectiva, porque ficou muito destacado ali a empatia e o egoísmo, principalmente em situações extremas, também como os papéis bem destacados do homem, da mulher, da maternidade e da paternidade, coisas que nós somos capazes ou não de fazer em situações em que estamos com um grande dilema na nossa frente. Eu acredito que a maioria das pessoas não gostou de Round 6 por causa disso mesmo, de fazer questionar, porque muitos estavam esperando a mesma receita de bolo da 1ª e 2ª temporada, que é morte e é pessoas se lascando. Essa 3ª foi mais introspectiva, assim, sabe? Mais pra você analisar. Realmente teve muita pouca ação, muito pouco movimento, embora as provas, na minha opinião, elas foram intensas e de certa forma brutais, mas também muito foco em questionamentos internos, muito foco também no comportamento humano, no seu caráter, na sua índole, na sua personalidade. Como eu disse anteriormente, principalmente quando ele é posto em prova. E coitado do meu vizinho, mais uma vez ele tá tossindo. Ele vai ter a sua participação especial aqui porque ele tá reformando alguma coisa. Olha, saúde, meu filho. Já vou avisar que muito possivelmente eu não vou falar o nome de ninguém. Eu vou falar protagonista, vou falar detetive, vou falar anfitrião, pra me abster de comentar algum nome errado, porque quem me conhece sabe que eu tenho uma certa dificuldade com as pronúncias. E talvez possa conter spoilers, com certeza. Um dos momentos marcantes que eu notei, que eu assim registrei na minha memória, foi a volta do protagonista no alojamento. Lembra que na 2ª temporada termina com eles tentando fazer aquela rebelião, eles tentando dominar todo aquele lugar em que eles estão? Porque eu genuinamente achei que ia dar certo, tadinho. Eu botei fé neles. Gente, aonde eu torci bravamente pela personagem trans, pela jogadora, não sei o número dela. Mas aquele momento eu já gostava dela, mas aquele momento foi o ápice. A 2ª temporada termina assim e temos o início da 3ª temporada, que foi um fiasco, essa tentativa de rebelião, e o protagonista da série é levado de volta pro alojamento e assim, muitos daqueles que acreditavam nele, que estavam do lado dele, viram ele voltar pro alojamento, depois ele foi algemado, e aí vem aquele questionamento: quantas e quantas vezes, quando nós cometemos um erro, quando algum plano que nós fazemos na nossa vida que não dá certo, as outras pessoas, principalmente aquelas das quais nós gostamos, nos olham com um ar julgatório, como foi o que ele recebeu naquele momento, não só do pessoal do outro time que estava contra ele, como o pessoal que estava ali, assim, tipo, poxa,
Nós acreditamos em você. E depois ele é algemado. E aí vem aquela reflexão de quantas e quantas vezes nós mesmos nos algemamos, nos sentimos presos não só pelo julgamento dos outros e nosso próprio julgamento. Aqueles momentos em que a câmera foca nele algemado, ele impossibilitado de tomar alguma ação, não é meio que ele não quisesse. É realmente para representar isso que acontece na nossa vida, no nosso dia a dia, quando nós ficamos imobilizados perante algum erro, alguma coisa que aconteceu, perante o julgamento das outras pessoas e a culpa, nossa autoculpa. E eu acho que também pesou ainda mais, porque nessa situação em específico, o Gi-Han, ele tava meio que liderando outras pessoas, então ele causou o fracasso de toda a equipe. Então a algema nada mais representa o nosso aprisionamento com as nossas culpas, com as pressões, com os nossos fracassos. Vocês podem ver, aqueles que já acompanharam a série, obrigado vizinho, quando ele se liberta da algema, ele meio que passa a querer voltar a liderar, tentar tomar as rédeas. Não é da forma que nós vimos, né, que nós esperávamos da primeira, da segunda temporada, mas assim, é meio que ele tentar novamente a retomar a sua vida, a recomeçar. E eu, como espectadora vendo aquilo, fiquei até um pouco agoniada, tipo, cara, vamos, sai dessa, cara, vai lá, meu filho, toma a liderança de novo. Eu vendo, me deu agonia, sabe, de ver ele daquele jeito lá, todo se culpando, todo mal, incapacitado de fazer as coisas. Aproveitando isso que a Helena disse, é mais ou menos isso que nós fazemos, porque vemos uma pessoa em alguma situação e é tão fácil, talvez, chegar para essa pessoa e falar, olha, faz isso, faz aquilo, por que que você não toma essa iniciativa, por que que você não tem tal atitude, tal comportamento, mas não sabemos exatamente como a pessoa está por dentro, quais são as questões que ela está lidando, como que ela está processando aquilo tudo e ela está caminhando conforme ela consegue, nos passos dela. Seguindo pro primeiro jogo da terceira temporada, que foi Chaves e Facas, gente, o que tem de manipulação e chantagem emocional ali é descabido. São pessoas querendo se dar melhor que as outras pessoas, mesmo aquelas que conhecem umas às outras, é do tipo, eu quero ver você bem, mas não melhor do que eu. E ali você já começa a ver, já começa a presenciar o melhor e o pior das pessoas, porque tem um jogador 333 que ele se une com outro jogador, que eu não me lembro o número, Helena. Amigo do Thanos? Era o amigo do Thanos. E assim, o objetivo daquele jogo era você eliminar uma pessoa. Querendo ou não, você seria preciso, se você tivesse com a faca, seria preciso você cometer um ato para sobreviver. Mas uma única pessoa. Ali você percebe que eles, principalmente o amigo do Thanos lá, ele tomou gosto pela coisa. Sim, situações extremas podem mudar o caráter de uma pessoa, principalmente se ela já tá assim, no caminho desviado. E você vê que ele só precisava eliminar uma única pessoa. E ele quer... E o amiguinho também lá, o pai da menina, é bem manipulável também, né? Sim, ele é assim, no sistema manipulável e manipulador também. Ele flutua bastante. Eu tava certa desde o início, eu não gostei dele. Eu vi uma entrevista, uma parte de uma entrevista em que o ator precisou ir nas redes sociais pedir desculpa porque ele tava levando muito hate e pedindo pro pessoal não gostar do personagem dele, não dele. Pra você ver que realmente ele é um bom ator, ele realmente entregou aquilo que foi proposto pra ele ao ponto das pessoas confundirem personagem e ator, o que não é muito saudável, não é muito bom, mas eu sou uma dessas pessoas, não confundi, mas assim, não coloquei confiança. A Helena meio que titubeou assim um pouquinho. No final, assim, depois da morte da mãe, eu achei que ele ia dar uma mudada, uma diferenciada, mas eu acho também que aí é nem questão da série, acho que foi um furo de roteiro também, sabe? Pra ter que acontecer o final. Genuinamente, eu acho que ele poderia ter uma redenção, o personagem dele. Nossa, nesse momento, eu com a Helena que tava assistindo, a gente começou a discutir no sofá. Ela, não, eu acho que ele tá tendo aquele momento, sabe, de reversão de culpa. Era pra
uma redenção. Aí cara. acontece todo aquele episódio. Redenção, Helena, pessoas assim não mudam, assim, foi Aí tudo. eu tô aqui, é furo de roteiro, mano. É culpa do roteiro. Eu duvido que ele seria assim se não fosse pra acabar logo com a série. Então, assim, foi uma discussão que nós tivemos. A Helena ainda meio que acreditou na redenção dele, mas assim, em momento algum eu acreditei que aquele bambu ali ia se endireitar, porque ele já tava seco. Mas você vê que nesse jogo, além desse jogador tomar gosto por esses atos, você vê a jogadora 210 com um dos atos mais solidários e empáticos, para não dizer heróicos, que a série teve. Porque, tá certo, muita gente questionou a forma que ela perdeu a vida dela, dizendo, bom, se ela teve um treinamento militar que, diga-se de passagem, quando ela tava ensinando todo mundo lá com a arma, eu assim... Meu Deus, batendo palma pra ela. Então, assim, ela tinha a opção de seguir em frente, mas ela optou por andar no ritmo das duas. O que lhe custou a vida, bem questionável, mas foi, assim, um ato heróico. Ela ajudou no parto da jogadora 222. São em situações extremas que nós conhecemos os nossos verdadeiros amigos. Aqueles que estão com a gente, aqueles que não nos abandonam de verdade, independentemente das nossas fraquezas e das nossas fragilidades. E o que a jogadora 120 fez não é algo assim só por causa da série, só porque estava lá no roteiro. Quantas notícias que nós vemos, vídeos que nós vemos de tragédias naturais, às vezes tragédias que acontecem em alguma determinada região, seja por enchente, por terremoto, por deslizamento, alguma coisa assim, e pessoas que basicamente perdem tudo mesmo. E às vezes algumas dessas pessoas, elas não têm às vezes contato com seus parentes, né? Seus parentes estão desaparecidos, mas elas fazem parte, elas se integram ao pessoal de resgate. Estão lá ajudando, resgatando as outras pessoas. Elas poderiam muito bem focar em tentar reconstruir, tentar correr atrás de questões burocráticas, o que vai ser, como vai ser, mas não. Elas realmente, elas param tudo e não fica dependendo de imprensa, dependendo de alguma coisa, olha só o que eu tô fazendo. O verdadeiro caráter é medido quando não tem ninguém te olhando. Então, quantas e quantas vezes nós vemos cidadãos vítimas também dessas tragédias ajudando outras vítimas. E é de uma solidariedade, é de uma humanidade, de uma caridade, de uma genuidade muito grande. Enquanto também nessas mesmas situações nos deparamos com muitas pessoas que não querem se mover porque, por causa disso, porque tem isso, porque tem aquilo, sabe? Usam de desculpas pra não fazer nada. E aí chegamos no detetive, gente. Pessoal... Não, mano, pelo amor de Deus, sério? O escorregador que você escorrega pela escada. O que eu vi de memes com esse detetive, gente, não tá escrito. Meu Deus do céu, ele levou 2 temporadas e não é possível. Um detetive. Um investigador que não investiga. Até os pássaros concordam. Até os pássaros concordam. Se eu tivesse num caso e precisando de um suporte, de uma ajuda policial, assim, e falasse, não, é o investigador X que tá tomando conta, você larga a mão. Já era, deixa como tá, então. O assassino fala, eu não matei, eu desci. Tá, então tá bom. Sabe, ele tava basicamente aquele pica-pau, não consigo ler nada. Não, Mas... tá louco aí. Tem um cabo aquele negócio. Mas o que isso significa? Quantas e quantas vezes a verdade tá ali na nossa frente, estampada, e a gente não quer enxergar, porque a gente sabe, porque nós sabemos que se enxergarmos... Não, peraí, deixa eu fazer um pause aqui. Parabéns para minha mãe que conseguiu ver além da série, né? Porque muitas pessoas, obviamente, começaram a julgar o cara. Eu também, porque, nossa senhora, que o roteiro é esse? Não, O que fizeram com esse personagem? Não, e por culpa dele, muitos companheiros perderam a vida, mas... Eu tava tão irritada que eu nem tive forças pra pensar além. Mas você olhando pra uma outra perspectiva, quantas e quantas vezes a verdade tá ali, estampada na tua cara. Você sabe o que você tem que fazer, você não precisa perguntar, você sabe o que você precisa fazer, você sabe o que você tem de fazer, a atitude que você tem de tomar, tá ali, mas você não toma, você não vai, por quê? Porque você não quer enfrentar o
que vai vir depois. E o que seria no caso do detetive? Ele sabe que se ele encontrasse a ilha, ele ia ter que enfrentar o irmão dele. O irmão dele que é um das mentes da criação daquele jogo. E para ele aceitar que o irmão dele faz parte de algo tão macabro daquela forma, é difícil. Ele sabe, mas ele não quer aceitar. E quantas vezes nós também sabemos de alguma coisa, mas não queremos aceitar, e as pessoas tá ali, tá O igual. exemplo mais clássico disso é traição, né? Mano, você tá sendo corna. Não, como assim? O quê? E isso também vem da companhia do investigador, que é o barqueiro lá. A gente tava na cara que o homem não era confiável. Quantas e quantas vezes também não estamos com companhias que não são das melhores, as pessoas avisam porque ele teve um amigo, esse investigador teve um amigo. Você confia mesmo nele? Vamos agradecer aquele outro personagem que ele resolveu agir, porque também, muitas vezes, as pessoas veem as outras em situações assim, eu já falei. Tá certo que não podemos mandar nas pessoas, como eu sempre ensino aqui pras meninas. Você tem que lutar com a pessoa, não pela pessoa. Você tem que caminhar com a pessoa, não pela pessoa. Então, tudo bem, tá certo que você tem, assim, até o seu limite de ir pra ajudar aquela pessoa. E vamos agradecer ao amigo dele que desconfiou, ele optou por ficar em terra, ele invadiu a casa do pescador, viu fotos, quase virou jantar de um cachorro. Não, gente, agora pausa pra criticar. Gente, o cachorro feito de IA, né? O cachorro, gente. A cara do cachorro. O que é aquilo? Meu Deus. Já que a Helena tá falando que o cachorro foi feito de IA, veio o meu questionamento. Aquele bebê foi verdadeiro ou feito de IA? Gente, porque assim... Jesus. E aí também assim, já que estamos aqui falando um pouco do bebê, eu também fiquei com aqueles questionamentos. Pelo amor de Deus, ninguém vai colocar uma roupa nessa criança, ninguém vai dar um banho nessa criança, ninguém vai colocar uma fralda nessa criança, assim, porque já veio o pensamento de mãe. Assim, pelo amor de Deus, achei muito fofo um soldado bolinha, né, esquentar todo o leitinho lá e alimentar a bebezinha, que não teve nome, ninguém se preocupou em dar um nome pra criança, nem quando a jogadora 222 deu à luz, que ela tava amamentando pela primeira vez, que ela sentou lá com a senhora, aí você pensou no nome, alguma coisa assim? Não, é a bebê. A série acabou e a gente chama ela de a bebê. A bebê, a campeã de Round 6. Os meus criadores de garota. E assim, eu também fiquei pensando assim, caramba, porque quem conhece o mínimo do procedimento de um parto sabe que não sai só o bebê, né? Sai a placenta. Como é que saiu aquela... O que fizeram com a placenta? Ela ia morrer de infecção. Ela ia morrer de qualquer jeito, não foi prestado um atendimento médico. Se ela não morresse por causa de infecção daquele pé quebrado lá, ela ia morrer por causa de uma infecção assim, gente... E tá aí uma das coisas que a série me deixou triste, porque eu genuinamente também achei que aquele carinha lá, o host, ia fazer alguma coisa com ela. Iria poupar ela, ia ajudar ela de alguma forma, porque ele gostou tanto dela na segunda temporada, eu achei que ele ia realmente, sei lá, interromper, bancar o bam. É aquele negócio, né? Nós nos preocupamos com você enquanto o bebê tá na tua barriga, depois que nasce... Mas de certa forma até que ele cuidou da criança, né? Entregou por morta. Cuidou mesmo. Ele permitiu que a criança fizesse parte do jogo. Nossa, ele se preocupou de veras. E, já que estamos falando de parto, uma pessoa que já passou por 2 partos, como é que a calça dela não manchou de sangue? Gente, já ouviram falar de resguardo? 9 meses com o seu período parado, vai sair por uns bons dias. Assim... Como é que ela tava fazendo? Então, realmente, são furos e furos e furos que... Ok, a gente tira aquela... A gente tira aquela, assim, licença poética. Aí, tipo assim, o bebê nasce todo sujo, né? Mas a dele nasceu lisinho. Eu lembro que teve uma vez que eu assisti um vídeo há muito tempo atrás, na Omelete TV, nossa, muito tempo atrás, que tava falando como as mulheres fariam pra sobreviver em um caso de um apocalipse zumbi, porque nós temos todas as nossas questões. Como isso seria possível? E aí eu fiquei olhando pra jogadora 222 e disse, minha filha, e aí, como é que é? Nossa, e ela amamentou assim de primeira, pra quem
já amamentou sabe que assim, a primeira pega não é tão fácil assim, enfim. Vamos voltar pro detetive? Vamos voltar pro detetive, que é mais ou menos essa representação, o amigo dele, que foi lá, que descobriu, e assim, confesso pra vocês que cenas em delegacia me trazem um certo gatilho. Eu não gosto muito de ver cenas em delegacias, não me traz bons sentimentos, embora quando eu precisei, eu tive uma boa receptividade, eu tive um bom atendimento, mas o que me levou não foi para uma boa causa, porque ninguém vai procurar uma delegacia para comprar uma base de unha, né? Mas o que me deu o desespero maior foi o amigo do investigador, ele desesperado, falando com o oficial lá, com o policial, tentando justificar, dando todas as informações, e os dois, eu sei que é protocolo, mas a forma que eles olhavam para ele, a forma que eles abordavam, conversavam com ele, e ainda assim, ligou pro dono do barco na frente dele, e aí Isabela me levantou o questionamento, se vocês souberem, deixem aí nos comentários que isso também, rapaz, consegue receber ligação em alto mar? É possível isso? Por telefone, assim? O celular, ele lá no telefone, assim, de fio na delegacia, liga pra ele num bar pesqueiro à noite, assim, de madrugada. Alta tecnologia. Licença poética, ou então, seja possível mesmo, eu não esteja sabendo disso. Mas assim, quantas e quantas vezes você já não, assim, implorou, suplicou, se desesperou, tentando provar o seu lado, o seu ponto, quando te acusam de algo que você é inocente e a pessoa simplesmente tá lá ouvindo, assim, parecendo uma alface na sua frente. Não, a parte que me irritou também foi do policial lá ligando pro dono do barco e contando e falando tudo, assim, sabe? Gente, Pode isso? me deu vontade de entrar no meio da cela e bater naquele policial. Não. Ô, sério. louco, pode isso? Então assim, eu fiquei... Que isso? Violando os direitos do cara ali. E ele acabou sendo preso, tá certo que ele pode ter sido condenado não só pela invasão, mas também pela forma que ele saiu correndo com o celular, todo desesperado, ligando pro investigador e ele assim de boa atendendo. O que aconteceu? Eu acho que só quando ele percebeu que o cara começou a gritar, sendo encurralado e segurado pelos policiais, e aquele, opa, eu acho que tá acontecendo alguma coisa, né? Mas aí adiantou alguma coisa? Não, ele já tinha perdido um monte de gente. E assim, ele levou 2 temporadas pra achar a ilha e ficar o quê? 10 minutos? Quando ele chegou, todo mundo já tinha ido embora. Eu dou um tranco com essa porra. Meu Deus! Pra que ele foi lá? Ele foi lá só fazer um tour, assim, meio que confirmar de que realmente não há mais nada o que se fazer, não dá pra fazer mais nada. Mas assim, O criador só queria acabar logo com esse negócio mesmo. parece o final de novela que você se estende por 6, 8 meses e aí chega na última semana, começa as coisas a acontecer assim, ó. E vão, assim, como por exemplo a parte do aeroporto. Quem eram aquelas pessoas? Eu não lembrava. A Helena que teve que me lembrar daquelas pessoas. Umas pessoas aleatórias. Se assim, contrataram o NPC porque tinha que dar assim, porque o último episódio eu acho que foi o de menor duração, 55 minutos. Eu acho que assim, pelo material certo, necessário, ia dar meia hora, 35 minutos, mas não, a gente precisa estender. Começou a tacar coisas e coisas em cima que pareceu o final de novela. Garoto, do nada, mãe, que é isso? Eu lembrei muito do meu pai. O meu pai, ele assistia o primeiro capítulo da novela, que aí você conhece a maioria dos personagens, o que vai acontecer na trama. O meu pai, eles vão ficar nessa enrolação aí por 6 meses, 7 meses. Aí quando chegar na última semana, vai resolver isso tudo rapidinho. Todo o primeiro capítulo de novela, meu pai falava a mesma coisa. Sim, o meu pai assistia novela. Todo o primeiro capítulo de novela, meu pai falava a mesma coisa pra chegar na semana final e no último capítulo. Não falei? Não falei? Aí, ó. Olha que perda de tempo. Mas aí na segunda-feira ia começar outra novela. Ele tava lá pra falar a mesma coisa. É pra refletir.
Já que estamos lá dentro assim do jogo, a simbologia, o fato do protagonista se encontrar com o anfitrião e ele tirar a máscara dele pro protagonista. Esse daí acho que foi um dos ápices, assim, de maior simbologia pra mim. Se eu não tivesse assistido a uma palestra de desenvolvimento pessoal há anos atrás, talvez eu não ia entender aquilo que estava acontecendo. Por quê? Quantas máscaras nós usamos nas nossas vidas? Quantas máscaras nós vestimos para sobreviver às circunstâncias das nossas vidas? E aí vem aquela pergunta: quem te conhece de verdade? Quem te conhece por detrás das suas máscaras? Com quem você se sente verdadeiramente à vontade para tirar as suas máscaras e mostrar quem você realmente é? E foi justamente por 2 vezes o que aconteceu quando o anfitrião tirou a máscara na frente do protagonista da série Round 6. Que ele era a pessoa que ele confiava, de certa forma, que ele tinha se mostrado despido na frente dele, que ele realmente sabia quem era a pessoa por detrás da máscara. Quando a gente fala que vaso ruim não quebra tão fácil, nós estávamos falando daqueles últimos jogadores. Porque, gente, não, aquilo ali durou até o... E ali você vê tão claro a manipulação, a chantagem, o querer tirar vantagem. Ah, Érica, mas é que eles precisavam para poder sobreviver, para poder passar de fase. Sim, claro, é. Mas na nossa vida, quantas vezes a gente não lida com pessoas assim? Se você ainda não lida, você vai lidar e olha... Ou talvez você seja assim. Olha, se você for assim, pelo amor de Deus, repense as suas atitudes, porque você ferra. E outra coisa, aquele jogador, o 333, ele podia muito bem pegar a mãe da filha dele, ele resolve falar no último momento que é o pai da bebê. Acha mesmo que bateu um remorso ali? Ah, valha-me Deus. Acha mesmo que bateu? Ele viu a bebê ali. Ele tinha a oportunidade de chegar. Não, ele estava fazendo aquilo para proteger a mãe e a bebê. Será mesmo? Por que ele não pegou aquela menina para ajudar a atravessar na corda? Deixou a menina lá, tá? Ele atravessou por último, desesperado. Mas, então, a diferença, a menina se jogou. Ele queria jogar a bebê, a filha dele. Nossa! Nossa, gente. Nossa, daí realmente foi full de roteiro, mas não é possível. Não acredito nas coisas dessas. E ninguém prestou atenção de que no final só sobrou homens, as mulheres todas foram embora. Tirando a bebê, é claro, e a soldado lá, que assim, por muito pouco, né? E uma coisa que, gente, que mente é aquela? Eles queriam eliminar a bebê. E quantas vezes não foi feita a mesma pergunta, talvez em situações diferentes? Por que você se preocupa com o filho dos outros? Tá certo, o filho é dos outros, a responsabilidade dos outros, mas peraí, há situações e situações, e naquela situação tinha uma menininha internada com uma doença imunodepressora e tinha uma bebê recém-nascida. Ah, não, que a gente tem que criar isso num trama e coisa e tal. É verdade, mas você olhando por uma outra ótica, quantas vezes você não vê esses casos no dia a dia? Nossa, mas você tá problematizando demais o Round 6. Não, só tô propondo Uma visão, gente. uma outra visão de que isso que aconteceu na série não tá muito longe do que acontece no nosso dia a dia. Basta a gente prestar atenção. Mas enfim, eu não entendi por que o anfitrião entregou a bebê e o dinheiro pro irmão dele. Coitada dessa criança. Ele, assim, do jeito que ele presta bastante atenção nas coisas, é capaz dele pegar a mão da criança pra atravessar a rua, olhar pro lado enquanto o caminhão tá vindo daqui. Ele seria o tipo de pai que pergunta pro próprio filho que dia que é aniversário dele. Tipo, Não seria mais correto, como eu assisti a um vídeo, não seria mais correto buscar alguém da família, mas como é que ia explicar aquele dinheiro? De fato, tinha muitas dessas questões pra se pensar como é que se explicar aquele dinheiro, indenização. sei lá, inventa alguma coisa.
coisa, mas gente, Mas que faria mais investigador. sentido o anfitrião ficar com o bebê, porque ele não tinha perdido um filho. Eu também achei. Eu também achei, meu filho, então. Você não tava demonstrando empatia, você saiu lá. Eu achei que a soldado também, que ela assistiu toda aquela cena. Sinceramente, eu achei que alguém impediu o protagonista de se jogar e falar: para com isso. Gente, eu não tenho propriedade nenhuma, porque o meu inglês é péssimo. Ah, não, você tem. Mas o que foi o inglês daqueles participantes estrangeiros? Gente, não, eu. Nossa, eu questionei demais aquilo. Tá muito estranho. Não, sério, nativos falam daquela forma, eles não são nativos, eles não tiveram uma aula direito com o Duolingo. O que aconteceu? Tava muito polido, gente. Tava estranho. Não, mas, tipo assim, eles não são americanos. Uma era chinesa, uma era de outro Pois país. é, mas mesmo assim, sabe? O idioma predominante ali era o inglês. A filha do protagonista que tava vivendo em Los Angeles, o pouquinho que ela falou de inglês, já deu pra ver que tem uma certa fluência ali. Então é isso. Não tava estranho, não tava natural. Fui eu que entendi errado, eu já tava criando meio que ranço nas coisas que estavam acontecendo. Sabe quando você vai apresentar um trabalho e a pessoa não treina e ela só pega o roteiro e decora nos últimos 5 minutos? Então, Tava muito estranho a forma que estavam falando também, sabe? Sei lá. sounds great. Eles se divertindo, eles tendo a ideia de colocar bebê, o anfitrião só obedecendo. E sinceramente, eu achei que no último momento ele ia chegar, ele ia impedir que o anfitrião pulasse, se jogasse. Talvez aquilo foi necessário para mostrar que realmente não vai ter continuação. Se tiver, não vai ser com o mesmo ator. É, provavelmente vai ter uma continuação, mas vai passar nos Estados Unidos agora. Foi mostrado nos últimos minutos do último capítulo uma mulher sendo mensageira e assim, meio que os dois se conhecem, se identificam. É tipo o quê? Uma sociedade secreta? Falando um pouquinho do final do jogo lá, eu acho que eu olhei errado, mas o anfitrião não falou que não tinha como jogar aquele jogo de 2 pessoas só? Que o jogo não podia ser jogado por 2 pessoas, uma coisa assim, não foi isso? Então, tinha 2 pessoas ali no final, não? É porque a gente tinha começado, aí acabou, não podia mais? É, ué, tanto que eu fiquei tipo, nossa, ele tá virando assim na janela ali pro anfitrião tirar ele dali, tipo, tá, só tá eu e o bebê, tira daqui, pô. Então, eu achei que ficou uns minutos assim do Guirrão olhando pro nada. Eu fiquei esperando. Ele tá esperando o carinha lá pra tirar ele. Tava. Tenho que aplaudir a soldado pelo que ela fez pro outro jogador, né? Empatia, caridade, assim como a jogadora 120. Aquela soldado ali tá assim. Nossa, ela ralando. Ela ralou, heróica, mas uma das situações que eu vi que, Jesus amado, se alguém dependesse de mim pra fazer aquilo, olha, ou eu estaria assim, no nível de adrenalina, assim, muito alta, porque você é capaz de fazer muitas coisas quando a sua adrenalina tá no nível máximo, ou então sinto muito a pessoa, porque você mesmo colocar uma agulha no teu... Gente, pra tirar sangue, a grande maioria das vezes, a pessoa do laboratório tem que vir aqui, porque eu tenho sérios problemas com a agulha. Pra tirar sangue, a minha pressão cai, assim. A Helena já teve que ajudar a moça do laboratório a me segurar. É porque eu tava indo... E naquele momento que o protagonista vai se jogar, você viu que aquilo ali comoveu as pessoas, até mesmo os VIPs. Teve um lá, inclusive, que falou que certas despedidas levam tempo, ou seja, ele meio que se simpatizou por poucos segundos, observa, meio que entende a situação ali, mas nada foi feito. Tudo para um mero bel prazer de pessoas entediadas que têm um desejo sórdido com jogos questionáveis. Mas enfim, o vídeo é essa analogia, né, trazendo um pouco das situações que aconteceram nos últimos 6 episódios da última temporada de Round 6, assemelhando as situações das nossas vidas, as questões que nós trazemos com a gente mesmo, com as pessoas mais próximas de nós, ver que aquilo que foi apresentado, na sua grande maioria das vezes, não é necessariamente apenas ficção, que tem uma fonte ali de inspiração também, lembrando que é só momentos de distração, qualquer semelhança é mera coincidência. Você não concorda? Ela concorda.
Então, dizem aí nos comentários o que vocês acharam dessa analogia, se vocês perceberam alguma coisa, se vocês perceberam alguma simbologia e o que vocês acharam desse final, dessa última temporada, do último capítulo, de como ele foi descrito, de como ele ocorreu e pontuando aqui os seus melhores e piores momentos e comparando a primeira e a segunda temporada, quais vocês acharam que foi melhor, que deixou a desejar? Vou gostar muito de ler o comentário de vocês. Enfim, o vídeo de hoje é esse. Espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês ainda não se inscreveram no canal, considere se inscrever e deixar uma curtida, porque eu tenho certeza que vocês vão gostar muito dos vídeos que tem aqui e que estão por vir. E vejo vocês na próxima semana. Tchau, tchau!